cada dia mais, amadurecer, ó Deus, até chegar à estatura de varão perfeito. Mas Deus, se não for a tua doutrina, se não for a tua palavra, se o Senhor não falar aos nossos corações, de maneira nenhuma, Senhor Deus, fará algum efeito. Muitos de nós já ouviram diversas palavras, diversos pregadores, da mais coerência, mais profundidade possível. Porém, ó Deus, não é a mente, Senhor Deus, que é apenas movida, mas também o coração, e o coração só quem tem poder para mover é o Teu Espírito. Que o Teu Espírito esteja conosco, guie nossas palavras, guie na recepção dessas palavras, nos permita aprender e viver por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Nós falamos sobre, na semana passada, semana retrasada, nós começamos a falar sobre um tema chamado santidade. Em primeiro lugar, nós começamos a entender que a santidade é o atributo de Deus. De todos os atributos de Deus, o que é mais preponderante, o que é mais, assim, que salta, que se destaca mais, é o atributo da santidade. No entanto, que a gente também viu que até mesmo os seres, para viver no ambiente de santidade dele, ainda assim tapam os olhos e os pés, e clamam essa santidade de forma absoluta. A gente entende também que a santidade de Deus é algo que deveria ser considerado. Que nós temos feito ultimamente, desconsiderado a santidade de Deus. Nós temos feito de Deus muitas coisas, nós temos feito de Deus um Deus comum. A gente não tem mais temor, a gente não consegue talvez ter a ideia plena do que é Deus sem passar pela santidade, sem observar a santidade. Um homem que não observa a santidade de Deus, de maneira nenhuma ele terá como a se aproximar de Deus. Não é isso que nós vimos? Nós, outra semana, nós tratamos sobre o que é conhecer a santidade. E nós entendemos aqui que a gente não consegue prosseguir, se aproximar de Deus de santidade, porque a gente não conhece. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é impossível a gente ter um contato mais profundo com Deus sem passar por esse trâmite. A gente falou um pouco sobre Isaías. Isaías teve uma visão terrível de Deus. Ele se sentiu tão assim, temorizado com aquilo que Deus, com a visão que ele teve de Deus, que ele se amaldiçoou e diz: ai de mim, que sou um pecador. A pronúncia, ai de mim, é uma maldição de morte. Como se ele dissesse: eu estou perdido, eu estou morto. Sou um homem amaldiçoado, porque eu vejo a santidade de Deus. Então, essa experiência terrível que Isaías teve em relação a Deus, fez com que ele também tivesse uma experiência profunda com Deus e íntima, porque ele conhecia a Deus na sua essência. E quem conhece a Deus em sua essência não faz Deus comum, porque Deus não é como nós, Deus não é como a gente. Nós não podemos ser o critério último de relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é voltado no padrão dele, não no nosso padrão. A gente não viu isso? Nós falamos sobre o temor do Senhor, nós falamos da experiência de Isaías, para chegar ao patamar que nós precisamos chegar com Deus. Às vezes é preciso passar por essa terrível experiência, a experiência de se dar de frente com a santidade de Deus, assim como Isaías fez. Amém? Porém, nós estudamos a santidade de Deus, para resumir, e a falta de santidade, na verdade, é um prelúdio da nossa falta de sabedoria, da nossa falta de conhecimento de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre as duas vertentes da santidade, para nós finalizarmos essa série. Claro que o pouco que eu falei de santidade é muito raso em virtude daquilo que ela é de verdade. Mas como a gente está tratando, a gente está se consagrando, eu hoje não acho nada mais, como é que eu vou dizer, mais propício para falar de santificação, de santidade. Nós vamos passar um momento em casa, nós vamos buscar Deus em casa, talvez seja um momento para que você pratique o secreto, que você cresça na sua vida devocional. O meu desejo, o desejo do meu coração nesses dias é que você cresça na sua vida devocional, cresça na sua vida com Deus. Por mais que nós venhamos nos reunir, por mais que nós somos edificados aqui nesse lugar, o que vai contar no final das contas é o relacionamento íntimo e pessoal que você vai ter com Deus. Porém, o combustível, aquilo que se consome, aquilo que atrai Deus em um relacionamento íntimo, que é o critério maior para se você ter um relacionamento com Deus, é a santidade. Amém? Então,
analisando o texto, quando o autor de Hebreus ele começa a falar no capítulo 12, né, a gente tem a mania de relacionar Paulo com o autor de Hebreus, mas não há comprovação de que seja Paulo o escritor de Hebreus. Muitas vezes tem 3 evidências, gostaria de estar falando mais tarde, né? 3 evidências que faz acreditar que Hebreus foi escrito por Paulo, né? Enfim. Porém, dentro dessa palavra aqui, Paulo ele começa falando sobre as testemunhas. Dentro do capítulo 2 ele vai falar sobre, vocês estão cercados sobre a grande testemunha. Ele está falando para quem? Ele está falando para aquele judeu que estava se desviando da fé, estava se desviando do caminho. Eram homens que estavam sendo perseguidos, porque lembra que a gente tratou aqui que o judeu, quando se convertia a uma outra religião, ele era tido como traidor da sua religião, e era muito mais perseguido do que qualquer outro cristão. Então, pelo fato de ele ser perseguido, alguns estavam retrocedendo, alguns estavam voltando à fé antiga, né? E Paulo, e o escritor de Hebreus, ele começa a relatar que se eles voltassem à fé antiga, eles estavam invalidando aquilo que Cristo fez. E que os sacrifícios, e que o sábado, que a observância de tudo aquilo, de toda a lei, simplesmente apontava para Cristo. E que não existia nenhum outro sacerdote que pudesse levar a Deus. E que não existia nenhum outro sacrifício que era capaz de apagar pecados. Porém, não havia motivo neles para poder desistir. E quando a gente vê o capítulo 11, que é o capítulo da fé, o escritor de Hebreus ele vai apresentando os heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de homens que tiveram uma experiência difícil, mas que prosseguiram, viveram a fé em Deus e foram recompensados por ter tido fé em Deus. Pela fé, Abraão alcançou a promessa, né? Pela fé, Noé construiu a arca e salvou toda a sua família. Pela fé, Abel trouxe o melhor sacrifício e o seu sangue clama até hoje. Né? Pela fé, Enoque andou com Deus e foi tomado por ele, para viver por ele eternamente. Sabe, então, dentro, quando chega no capítulo 2, ele fala assim: vós estão cercados sob grande nuvem de testemunhas. Ele está apontando, lembra? Ele está apontando para as testemunhas da família deles. É como se ele dissesse o seguinte: dentro da sua família, existem pessoas que foram honradas pela fé e não desistiram. A fé de vocês será honrada. A fé de vocês vai ter algo. E outra coisa, não se desvie, se livra do pecado que vos embaraça, ou seja, que vos atrapalha. Venha fixar os seus olhos em Jesus, que é autor e consumador da fé. E vocês não têm resistido até o sangue, vocês não têm resistido ao pecado até a morte, até o sangue. Sabe, e ele vai falando sobre isso. Quando ele chega nesse versículo 14, ele fala assim: seguir em paz com todos, sem santificação, ele está falando do pecado. Mas Rafael, sem santificação, o que é santificação? Para que serve a santificação? Por que santidade? Para que serve a santidade? Para que, meu irmão, serve a santidade? Por isso que eu quero chegar nesse ponto. Para que eu tenho que ter santidade? Nós falamos que é santidade, falamos que é o atributo de Deus, falamos que a nossa falta de observância disso evidencia o fato de a gente não conhecer Deus e também evidencia o fato de a gente não se aproximar de Deus, não tem nada de Deus. Entendeu? Para que santidade? Para que Deus, Jesus, o santificou na cruz? Por quê? Por que os nossos pecados foram apagados? Deu nó na cabeça? Já se perguntou? Por que a Bíblia exige mais santidade? Por que, amor? Por que nós temos que ser moralmente puros? Existem duas vertentes da santidade. A primeira delas é a piedade. E a segunda dela é a consagração. Quando a Bíblia vai dizer, no grego ela expressa piedade, ou seja, a pessoa que é moralmente pura. A pessoa que busca a pureza, que busca a ser puro, a ser limpo, a ser separado. Porém, no hebraico ele vai um pouco mais além, não só a pessoa moralmente pura, mas uma pessoa dedicada, uma pessoa consagrada, tido como algo pessoal, como algo peculiar, pelo algo que só é seu, só é dele. Entende isso que eu estou te falando? Então existem duas vertentes aí da santidade.
santidade. Uma delas é a moralmente pura e a outra extremamente dedicada, consagrada, voltada. Você sabe onde que eu quero chegar? Se eu entendo que o ministério de Cristo é chamado ministério da reconciliação, ele nos santifica para alguma coisa. Foi por isso que o véu se rasgou. Foi por isso que o novo caminho foi consagrado. Jesus, ele nos santificou para reatar uma aliança que foi quebrada no Éden. Jesus, ele nos santificou, ele nos purificou, ele nos capacitou para que a gente possa restabelecer um relacionamento com Deus de volta. Então entendemos que para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, nós precisávamos de uma ajuda para chegarmos ao padrão de Deus. É por isso que a gente fala, Jesus, ele não chegou ao padrão do pecador, ele levou o pecador ao padrão dele. Ele nos tirou da condição de pecador e nos elevou da condição de filho. Porque somente nessa condição nós poderíamos ser capazes ou capacitados a sermos íntimos de Deus novamente, a nos relacionarmos com o nosso Pai. Então o ministério da conciliação de Cristo é o sentido maior de nós nos santificarmos. Entende o que eu estou falando? E o problema do pecado é que o pecado gera morte. A palavra morte, você sabe que é separação. E o pecado, se o pecado traz separação, Deus, Jesus, ele condenou o pecado da sua carne através da crucificação. Para quê? Para que a separação seja quebrada. Para que nós pudéssemos nos aproximar de novo. Amém, irmãos? Amém. Só que existe uma coisa interessante sobre a santidade. Se a sua santidade não é para que não venha trazer para você aproximação, entenda o que eu vou te dizer, ela não serve para nada. Por isso que a santidade era voltada por duas vertentes. Porque não adianta nada me santificar se eu não me aproximar. Eu fiquei pensando nisso nesses dias. Se o ministério de Jesus em me santificar seja para que eu pudesse ter de volta um relacionamento com Deus, se eu me santifico e não tenho relacionamento nenhum com Deus, é a mesma coisa se você está na condição de pecado. Porque se o pecado, ele me separa e a santidade me aproxima, se eu adquiro santidade para continuar no mesmo lugar, para não me relacionar com Deus, eu continuo no mesmo lugar. Então, por isso que a santidade, ela sozinha, ela não produz nada. Uma santidade sozinha, ela produz em nós uma coisa chamada legalismo. O ato de você se esforçar para ser para você ser moralmente puro, só te leva para o legalismo. Só te leva para você se gloriar em si mesmo pelo fato de ser puro e você se achar melhor do que as outras pessoas. É esse o problema dos fariseus. Jesus falava assim: o meu povo me honra de lábios, mas o coração está distante de mim. Não existia relacionamento, por mais que talvez poderia até ser alguém que seja moralmente puro, que talvez buscasse realmente a piedade. Mas se essa piedade não te converter num relacionamento com Deus, ela não vale nada. Ela não vale nada. É uma lâmpada desligada. Amém? Amém. Deu para você entender o negócio? Você se encontra na mesma posição. Santidade, ela é uma vertente moralmente pura. É uma vertente, sem a outra não vale nada. Rafael, então o que é consagração? Consagração é o mesmo que exclusividade. É você ser exclusivo de Deus. Se consagrar a Deus é se dedicar a Deus. Se a minha santidade não me converter aos meus joelhos diante de Deus, ela não vale nada. Então eu começo, se eu me santifico e não me aproximo de Deus, ou se não valorizo essas coisas, a gente falou o seguinte: é necessário a gente se santificar, ou conhecer a santidade, valorizar a santidade de Deus, vai ser para poder conhecê-lo. Mas a santidade também sem Deus. Deu para você entender onde que eu quero dizer? A santidade, ela está também no ato de se consagrar, de se separar para Ele. O problema é que a gente
tempo você dedica no seu dia buscando a Deus? Quanto tempo você dedica no seu dia lendo a sua palavra? Quanto tempo do seu dia você separa para ter um momento íntimo, de qualidade com Deus? Não é aquele momento que você está com sono, não é aquele momento que você está no carro e está orando, não, é um momento exclusivo, um encontro exclusivo, porque para a tua esposa você tem um momento exclusivo, para a tua namorada você tem um momento exclusivo, para os seus amigos você tem um momento exclusivo, para a tua escola você tem um momento exclusivo, para a tua faculdade você tem um momento exclusivo, para você crescer no estudo você tem um momento exclusivo, mas Deus não tem esse privilégio com você. Misericórdia, Senhor. Não me diga, meu irmão, que você esteja se santificando, se essa santificação não te converter para o caminho do relacionamento com Deus. Não adianta. Não tem porquê. Sem santificação ninguém verá a Deus. Se santificar para quê? Para você se achar melhor do que os outros. Santificar para quê? E tem uma segunda vertente, tem gente que se consagra, não se santifica. Tem gente que está orando, está subindo um monte, mas não sabe o que é santidade. Aí começa a ter uma ideia, ou seja, em vez dele chegar ao nível de Deus, ele traz Deus para o seu nível. E a gente falou sobre isso. É por isso que a gente, em vez de tratar o Deus como Deus Todo-Poderoso, tem muitas canções tratando Deus como se fosse um namoradinho. Lembra que eu falei sobre isso? Trata o Deus de você, trata Deus de não sei o quê, trata Deus de namoradinho, vem no meu quarto, não sei o quê, deita na cama, pega o seu travesseiro, você pega a cadeira aqui, senta do lado. Não senta aqui não, que aqui é meu lugar. É isso que a gente faz. Aí quando a gente não tem santidade e tenta se consagrar, a gente começa a trazer Deus para o seu nível. Aí você não tem uma experiência com Deus, você tem uma experiência com você mesmo. Aí você tem o quê? Uma experiência com emocionalismo barato. Por quê? Sem santificação. Deu para entender o negócio? Então uma vertente sem a outra, ela não existe. Não existe busca sem santidade e não existe santidade sem busca. Deu para você entender? E é isso que está ofendendo a Deus muitas vezes. Hoje a gente vive em dois polos da teologia. Os que são emocionalmente quentes, pentecostais, e os frios reformados. Os caras que entendem muito, sabem da santidade de Deus, conhecem, até honra a santidade de Deus, mas não tem proximidade de Deus alguma, não tem experiência com Deus alguma. Não estou dizendo que todos são assim, eu estou dizendo que uma boa parte é assim, e fica invalidando a experiência dos outros. E aqueles que são calorosos demais, que busca Deus, mas não tem ideia do que é ser santo nem santidade, porque não conhece. Não sabe o que é equilíbrio. Por isso que a santidade é dividida em duas vertentes. Essas duas vertentes, ela faz o que, Rafael? Quais são as duas vertentes resumidas da santidade? Santidade, pureza, separação. O que significa o quê? Você se livrar das coisas que Deus não gosta. Você começar a se livrar das coisas que Deus não quer. Coisas que ofendem a Deus, coisas que desagradam a Deus. Gestos, atitudes, palavras, até mesmo pessoas, até mesmo ambientes que Deus não gostaria que você estivesse, que não condiz com Deus. É você se livrar. Isso é santificação, isso é separação. É você buscar corrigir, é você buscar uma pureza pessoal. E consagração é você ser exclusivo de Deus, é você ser amigo de Deus, é você andar com Deus. A gente canta que quer ser como Enoque. Para, faz o que Enoque fazia. Enoque andava com Deus, gente, imagina que negócio isso. Andava tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Isso está aqui na palavra. Porque a fé também, ela te leva a se santificar. Porque a fé, a gente acha que fé é só você acreditar que você vai conseguir. Isso não é fé, meu. Tem um grupo que confunde fé com pensamento positivo. Fé que não te aproxima de Deus não é fé. Quem pensa
se aproxima. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando daquele que se aproxima. Crê que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Não adianta você fazer pensamento positivo e dizer eu profetizo, eu declaro, se você não conhece o princípio. Você declarar em nada é a mesma coisa, você profetizar em nada é a mesma coisa. Porque profecia é mensagem do céu. Você falando e achando que vai trazer à existência aquilo que não existe, só o único que tem poder para fazer isso é Deus, não você. Então a gente começa a entender algumas coisas sobre isso. Ou a gente busca Deus da maneira que tem que ser, parece ser complicado, mas não é. Parece complicado demais, porque às vezes você tem que abrir mão de você mesmo para fazer isso. Às vezes você tem que abrir mão daquilo que você gosta para fazer isso. Às vezes você tem que abrir mão de um hobby para poder fazer isso. Às vezes é necessário que você negue a si mesmo e se voltar para Deus, meu irmão. E às vezes é complicado. Mas se você não fizer isso, vou te dizer, meu irmão, fala isso sério, fala isso na minha expressão. O que você vai fazer no céu se você não gosta de estar com Deus? O que você vai fazer no céu se você não gosta de contemplar a sua presença? Que é o que a gente vai fazer por toda a eternidade. Até a luz do ambiente vai ser emanada pela sua face. A Bíblia diz que a sua face é do sol. A sua voz, o seu coro, o seu trono, o seu serviço, o seu banquete, a sua vida. Irmão, se você não gosta de estar com Deus aqui, então, meu irmão, não pede para subir. Não. Consagração sem santidade não vale nada. Assim como santidade sem consagração também não vale nada. Eu queria pregar isso, meu intuito pregar isso era antes da consagração de jovens. Sério. Queria que todo mundo entendesse o valor do jejum. Você sabe o que é jejum? Para que serve o jejum? Quem já jejuou aqui na sua vida? Você sabe para que serve? Sabe qual é o mistério do jejum? Sendo que o próximo capítulo. O que serve o jejum? Porque você entende o que significa a oração? Orar é falar, é pedir, é rogar. Existe diferença entre súplica, intercessão e ação de graças. Existe um outro termo que Deus gosta de usar aqui, buscar a minha face. São termos, um conjunto de busca. Eu passei anos estudando oração, porque eu duvidava da oração, achava que a oração era algo inútil. Porque eu falei assim, para que oração se Deus sabe tudo que eu preciso? Eu falo, como é que você vai responder isso? A Bíblia vai dizer que Abraão entra no Egito, o faraó cresce o olho na mulher dele, ele chega com a mulher dele e fala assim, olha, qualquer coisa a gente é irmão. Não fala que a gente é casado não, porque assim ninguém me mata para poder te ter. E assim foi. Ela falou, não, a gente é irmão, ele tomou ela, levou para sua casa. Perdão, não é faraó, a Bíblia é. A palavra do Senhor diz que Deus veio em sonho e falou assim, rapaz, essa mulher aí não pode pertencer a você porque pertence ao meu profeta. E porque fizeste isso, serei a madre de todas as mulheres que habitam na sua casa. Para que você se livre disso, você vai lá até o teu servo, até o meu servo, e peça a ele para orar por você, para que eu retire a maldição. Não é simplesmente ele devolver a mulher, para que a maldição fosse retirada. Você perguntou? Não, ele tinha que ir lá para que o profeta abrisse a sua boca e orasse. Sabe? A gente vê isso o tempo todo. Daniel clamando por 21 dias para ter vitória. Deus não podia simplesmente
decretar a vitória ali, ele tem poder para isso. Mas foi necessário que ele orasse por 21 dias. Já se perguntou? Por que Jesus orava tanto? Já se perguntou por que os discípulos pediram para que Jesus nos ensinasse a orar? A gente não sabe o valor das coisas. A gente não entende, não sabe. Os gigantes da oração que a gente não consegue compreender, a gente não consegue se agigantar nessa área. E é justamente nessa área que o diabo vence. É nessa área que te dá sono. É nessa área que você não consegue. Falta as palavras, dá coceira, você se distrai. Você é completamente vencido na oração. É por isso que nada espiritual acontece na sua vida. Porque onde está a fraqueza do crente? Está na sua vida de oração. Se ele não tem vida de oração, ele não tem vida com Deus. Ele não vence, vai cair um demônio na tua frente, um demônio na tua frente, você não vai expulsar, porque você é um crente sem poder. Você não consegue orar para o enfermo e ser curado. Por quê? Você é um crente sem poder. Por que eu sou um crente sem poder, Rafael? Responde para mim. Porque você não tem uma vida de oração. Quero ter um ministério próspero. Cadê a oração para isso? Cadê a oração, meu irmão? Um dos grandes gigantes da oração, você pode ler essa história em Heróis da Fé, George Miller. A Bíblia vai dizer que ele era o Abraão, né, dos novos tempos. Ele cuidava do orfanato. E às vezes, quando no orfanato faltava comida, ele se ajoelhava e passava uma noite de oração. Abria a porta, a comida estava toda na vasilha. Um dia ele iria pregar num lugar, ele tinha exatamente 5 dias para chegar no lugar. Antigamente tinha avião, era um navio. Ele subiu o navio, falou: capitão, eu tenho que chegar a esse lugar em 5 dias. Ele falou assim: com esse nevoeiro aqui você não vai chegar lá nem em 10. Só me dá um minuto. Ele se ajoelhou bem lá no gabinete do capitão. Quando ele se levantou, o capitão estava com 2 minutos de joelho arregalado. O nevoeiro havia se dissipado. Ele apertou a mão do capitão. Podemos ir então? Sabe? A gente não entende o valor das coisas. Ou a gente vive uma vida de poder, ou a gente vive. Ou vive assim. Nós clamamos aqui que bem sentir a graça de Deus aqui de uma forma poderosa. Mas não poderia ser sempre assim. A gente tem um coração, sabe, movido pela oração. Sabe um coração movido pela oração? Você já viu Neemias orando? Não estou falando de Neemias que você conhece, não. Estou falando de Neemias da Bíblia, orando. Olha lá, vê como é que ele ora. Você quer saber o segredo da oração do jejum? Olha como é que ele ora. A Bíblia vai dizer que ele sente as mazelas do seu povo, da sua cidade, e ora ao ponto dele se arrepender dos pecados dos pais. Porque a oração não é palavras nem boca batendo, a oração é coração batendo junto com o de Deus. Aleluia. Olha a oração de Davi. Olha a oração dos profetas. Olha para aqueles homens carregados de angústia, carregados de sentimento, carregados de dor. Pode dizer: se eu tenho dores de parto por vocês, imagina, deve ser uma oração de Paulo, de se rasgar numa oração. Sabe quando você orar por alguém que está com dificuldade, não é simplesmente orar e tal, e tem uma dificuldade. Já viu a diferença da galinha para o porco? Eu já falei aqui. A galinha bota o ovo, acabou. O ovo nasce, né? Massinho, não vai sair no sofrimento. Entendeu? Nasce molinho e acabou, não tem movimento. Às vezes a gente ora assim, a gente põe o ovo, acabou. Acho que vai. Não, cara. Não é assim. Já experimentou sentir a dor do teu irmão? Viu o que ele está sentindo? Você vai ver como o seu clamor vai sair. Você vai ver como a sua angústia vai sair. É o profeta chorão, Jeremias era o profeta chorão.
mas orou, sentindo a dor de Deus, sentindo a dor do seu povo. Orou. Sabe, é um dos maiores profetas que a Bíblia tem. Você vai ver isso o tempo todo. A gente vai ver os discípulos falando assim: olha, a gente quer instituir os diáconos aqui, porque não é lícito a gente ficar servindo aos viúvas, mas a gente precisa se dedicar ao ensino da palavra e à oração. A igreja entendia isso, que quando Pedro estava preso, condenado à morte, tinha uma igreja de joelhos, sentindo, lamentando, se angustiando, e só parou quando eles escutaram um batido na porta, dizendo assim: sou eu, Pedro. Para você entender, as paredes do templo tremia com a oração daquele povo, e eles eram cheios do Espírito Santo, e não tinha nada que parava o povo daquele. A gente não sabe, a gente não entende o valor, porque a gente não sabe o que é consagração e nem o que é santificação. Não se prepara, não se coloca diante de Deus, não é exclusivo, você não é exclusivo de Deus. Nós não somos exclusivos de Deus. Não há exclusividade na nossa vida cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer. E quando a gente tem uma folguinha, a gente vai orar, não, a gente arruma mais coisas para fazer, a gente arruma mais compromissos. Como a gente quer ter uma experiência com Deus? Por isso que a gente não sabe a santidade. Nunca vai saber. Nunca vai saber o que é piedade. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca. Ou a gente vive a intensidade que Deus tem para nós, ou a gente entra depois daquele véu rasgado, ou a gente desiste, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Quer que o seu ministério de casais cresça? Quer que o seu ministério de adolescente cresça? Amém, o seu ministério é uma bênção, mas quer que ele seja relevante? Quer que esses jovens venham aqui e fiquem? Querem? Quer teu ministério? Quer despertar o teu chamado? Deus não chama ninguém que não esteja atento, que não tenha discernimento. Amém? Amém. Amém. Os grandes avivamentos que a gente vê na história, você acha que foi 20, 30 uma igreja orando? Um só orando. O fogo existia no coração deles sem dúvida demais. A geração dos metodistas de Dilma começou com um coração enfervecido, uma vida de oração prática. Há muitas coisas que a gente precisa aprender como crente. E não vem me dizer que você tem 30 anos de crente que eu vivo mesmo que a gente pode explicar o porquê o tempo era relativo. Verdadeiramente o tempo é relativo. Porque tem certas coisas que você leva mais tempo para poder aprender do que outras. Tem coisas que pessoas aprendem muito mais rápido que você e demora muito. O tempo é relativo. Por isso que, Rafael, 30 anos, quem disse que tempo de casa te credencia para ser alguma coisa? Aqui não é empresa, vida com Deus não é empresa. Você acha que tem uma bolsa salarial para você? Se você pode ser 30 anos, pode ser 30 anos um crente relaxado. Quando chegar lá em cima vai ter uma surpresa. Vai ser uma vergonha, ele vai querer nem se encontrar com Pedro, com Paulo, porque vai querer se desviar, porque nunca vai conseguir entender por que você está no mesmo lugar que eles. Comendo a mesma mesa que eles. Porque eu vou ter vergonha, vou ser sincero. Vai pedir pelo amor de Deus para não encontrar com ninguém que deu a sua vida pelo Evangelho. Vai ver maravilhas demais com Deus para sentir vergonha. Eu não quero isso. Nunca na sua vida você vai merecer o céu. Até mesmo eles vão sentir vergonha, porque é algo maravilhoso. Mas pior é aquele que não fez nada, que não teve uma vida intensa com Deus. Que não se consagrou, que não se dedicou, que não se santificou.